Saudações, aqui é o Léo. Sou o Nick. Sou o Wendel. E este é mais um episódio do HGS Anime Podcast, em que nós vamos falar de Aku no Hana. Hoje nós estamos aqui de volta depois de um mês de ato. O Gapso não está presente porque ele está ocupado, infelizmente. Então eu dei um golpe de estado nele aqui. Estou assumindo como host, apresentador do podcast. E hoje a gente vai falar especificamente, estritamente, por favor, não fique triste, do anime de Aku no Hana. Mas caso você não saiba, Aku no Hana é originalmente um mangá publicado pelo famoso Shuzo Oshimi, o grande rival do senhor Inio Asano, lá do Pum Pum. O Aku no Hana foi publicado de 2009 a 2014 lá no Japão, está atualmente saindo aqui no Brasil pela editora New Pop, já tem um volume disponível, mas a gente vai falar do anime, a adaptação em anime pelo estúdio Zexx, eu não sei exatamente falar o nome disso, eu acho que é assim, e o motivo da gente estar falando estritamente dessa adaptação, que é de 2013, é porque ela é do diretor Hiroshi Nagahama. Tá voltando com o Uzumaki, né? E é interessante que Aku no Hana, assim, foi um marco na carreira dele, porque apesar dele ter vindo de Mushi, que foi um estrondo, né, de crítica e tudo mais, meio que a Nohana colocou o nome dele muito em pauta por causa das escolhas estéticas dele, né? Então, ele foi muito lembrado por isso, pela ousadia que aconteceu em Aku no Hana, né? E tá voltando aí com o Uzumaki, as expectativas estão grandes, porque ele já se provou um diretor que experimenta muito e não tem medo realmente de fazer algo que é do anime padrão, né? Que isso signifique ter uma repercussão não muito positiva, né? Já que Aku no Hana, na época que foi lançado, muita gente meio que rejeitou ele. E só agora, recentemente, que as pessoas estão começando a enxergar ele com outros olhos, né? Acho que isso é interessante falar do Uzumaki, né? Ele também tá à frente do Uzumaki e ele vai de novo usar a rotoscopia. Eu acho que isso é uma história muito engraçada, inclusive, porque enquanto eu conversava com um amigo e dizia que, pra mim, a única pessoa desse mundo que seria capaz de adaptar uma obra do Junji Ito de uma maneira que eu achasse, sei lá, a altura do mangá, com alguma idiosincrasia, sabe? Que valorizasse ela como adaptação anime, seria o Hiroshi Nagahama. E meia hora depois saiu a notícia, a adaptação de Uzumaki, e tava lá o nome dele, sabe? E muito por causa disso, assim, ele é um diretor que não tá muito se importando com a reação do público e ele tá fazendo, assim, ele tá colocando meio que a identidade dele do que ele faz, tá ligado? Acho isso admirável. Eu concordo plenamente com o que você falou também, que mesmo que o catálogo dele, né, tipo, não seja impecável, ele tenha, tipo, meio que alguns animes como The Reflection, se eu não me engano, que foi meio bomba. Acho que uma coisa inegável é que ele, de fato, ele realmente, tipo, não tem um medo de cruzar fronteiras, né, em questão de adaptação e técnicas estéticas, né, e de fato, pra o Uzumaki funcionar, tinha que ser um diretor dessa forma, sabe? Se fosse fazer o Ctrl-C, Ctrl-V do mangá, provavelmente eu acho que não daria muito certo, e aí eu acho que, de fato, eu concordo plenamente com o que foi dito. Sim, é interessante porque isso meio que fecha muitas portas pra ele, né, assim, tipo, o tipo de escolha, tanto que talvez ele demorar tanto tempo de fazer esse anime seja um reflexo, né, muito do que aconteceu em Aku no Hana, talvez, ele passou a ser um diretor não tão bem visto, assim, né, tanto que o Wendel tava falando que no começo, quando saiu, assim, virou meio que piada, né, era uma coisa de piada Aku no Hana, assim, o pessoal fazia as comparações com mangás e tudo mais, e uma coisa de meio que ser inconcebível alguém gostar de Aku no Hana. Com o tempo começou a se levantar que era realmente muito bom, assim, as escolhas eram propositais e tudo mais. Eu fico muito feliz dele estar no Uzumaki agora, porque eu acho que a Aku no Hana justamente foi, assim, um marco no anime de terror, né? Dificilmente alcançado, assim, de o que é possível fazer em anime quando você fala de terror. E a Aku no Hana conseguiu alcançar isso tão bem e foi replicável, talvez, desde então. Isso é realmente interessante. Essa coisa do Ctrl-C, Ctrl-V é até um pouco contestável porque ele tá fazendo uma rotoscopia e ele parece estar querendo muito também retomar um pouco da vibe do mangá de Uzumaki, eu sinto assim pelo trailer, né? Então, acho que naturalmente ele vai fazer alguma adaptação no roteiro, porque vão ser 4 episódios só, mas eu não sei qual vai ser o tamanho. O anime foi adiado de novo, né? Mas, voltando assim a questão do catálogo dele, realmente ele é o cara do Mushishi, acho que pouca gente talvez atrele ele a Mushishi, né?
né? Talvez mais quem é realmente do meio do anime, que tá preocupado em saber quem é diretor de tal obra, roteirista de tal obra, essas coisas e tal. Ele tem o Aku no Hana e ele tem esse The Reflection, que era até um projeto curioso com Stan Lee, mas, sei lá, eu consegui ver um episódio disso que é realmente muito ruim, né? Então, o Hiroshi Nagahama é idiosincrático pro bem ou pro mal, no sentido polêmico e até de qualidade também, né, Wendel? É foda. Também sofre um pouco do que acontece muito com, assim, no anime como um todo, né? De que muitas vezes é mais o material que o cara tá trabalhando do que a pessoa em si, né? Então, o Mushishi, ele tá trabalhando com material à altura, eu acho, dos talentos dele, que aconteceu com a Konohana também. E pensando que ele talvez agora volte pra um material que, assim, esteja mais sintonizado com ele, talvez seja mais interessante. Que, tipo, The Reflection, eu sinto que foi muito uma coisa lançada rápida, anunciada rápida. Parece que foi uma coisa mais pra farmar, assim, né? Coisa de continuar trabalhando, fazendo o trabalho chegar. Então, realmente um trabalho que ele tava tão interessado. E o Uzumaki, eu sinto que ele realmente tá dando muito pra esse trabalho, tanto que tá sendo adiado e tudo mais. E eu sinto que é um trabalho de prestígio dele de volta, né? Depois de Aku no Hana. Você que está ouvindo já deve ter visto imagens do Aku no Hana, o anime, comparações com o mangá, né? Você sabe como é que é e tal. E sei lá, se você já viu o Aku no Hana, talvez pareça que o Nagahama é o cara que, tipo, olha pro material e fala, eu vou desgraçar isso e fazer ele ser meu. Mas é engraçado que eu tava lendo uma entrevista dele em que ele fala até uma coisa meio clichê, assim, de tem que respeitar o original, sabe? Eu achei isso curioso, eu achei que ele tivesse uma ideia um pouco mais radical mesmo, assim, de mudança em palavras, né? Claro que na atitude dele ele é super radical e o que ele fez com a Konohana é muito diferente da vibe do mangá, mas tem esse ponto aí que eu achei curioso trazer também e para as pessoas entenderem que, sei lá, né, o Nagahama não é um maluco, assim, ele tem consciência do que ele tá fazendo e tal, de que ele tá mexendo com obra de outro artista. Inclusive, eu acho que eu lembro também dele comentar que o Oshimi tava gostando do que ele tava fazendo com o anime, né, embora o público não estivesse. E é bem válido isso, assim, porque eu acho que o que aconteceu com a Konohana foi algo parecido com o que aconteceu com Devil May Cry Baby, com Asa, porque eles são duas obras que, na teoria, assim, mesmo sendo uma adaptação, elas são consideravelmente diferentes, elas têm certas mudanças cruciais em comparação com o mangá, como a gente vai falar daqui a pouco, mas ainda assim a essência da obra, tipo a mensagem e a atmosfera que ambas as obras evocam ainda permanece intacta. E eu acho que talvez esse é um ponto que eu acho interessante em Aku no Hana, porque mesmo que o visual, a estética e algumas coisas sejam bastante distantes do material original, a essência, a mensagem que o Oshimi queria transmitir com o mangá ainda permanece bem intocável. E isso só prova de que sim, essa adaptação foi muito bem planejada. Não foi uma trollagem do diretor pra tirar uma onda com a cara do público, sabe? Foi algo bem intencionado, foi algo bem planejado, foi algo bem cuidadoso, porque sim, a adaptação é bem meticulosa em certos detalhes, e eu acho interessante, mas ainda assim ela consegue ter uma aura autoral que faz ela ser algo próprio, sabe? Algo distinto do que ser apenas uma mero copy-paste do mangá. E eu acho isso bem respeitável e admirável. Eu acho que é muito interessante esse ponto, porque as pessoas meio que têm a impressão de que as escolhas do anime foram muito mais por necessidades do que por escolhas artísticas, né? Pensa que, assim, a escolha do Rotoscopia foi porque era mais fácil, coisa do tipo. Mas o anime, assim, é trabalhada até o extremo, assim. A música, eu acho que é uma das obras-primas do anime, assim. Questão de trilha sonora, que é feito, que nós vamos chegar lá. É uma das coisas mais impressionantes já feitas, assim. Até como usa o silêncio e tudo mais, que nós vamos chegar. É os fundos do Estúdio Pablo, que é, assim, outra obra-prima inegável do anime em si. Como tudo é bem pensado, até a rotoscopia nem sempre é certo, como algumas escolhas infelizmente não funcionam tão bem, mas eu sinto que ele é muito respeitoso realmente, porque ele não pensa em fazer o material linha por linha, né, sei lá, tentar fazer um quadro de mangá no anime. Eu sinto que ele quer realmente respeitar o material ao ponto de tentar evocar ao máximo a experiência daquilo de outra maneira, né, então eu sinto que as pessoas podem pensar que ele não é tão respeitoso, mas no fim, é um filosófico, mas tem uma coisa sobre trazer o máximo a experiência em sinal de respeito ao material e a grandiosidade dele, né? Um parênteses sobre o Estúdio Pablo, né? Mas o Estúdio Pablo trabalhou em Dororo, se não me engano, trabalhou em Sony Boy, que a gente falou aqui, e é um estúdio muito legal. Acho que eles são muito de fazer coisa feita à mão, né? Esse anime nem parece tanto, mas assim, a direção de arte de Aku no Hana você pode achar o anime feio pra caralho, mas tipo, a direção de arte é foda. E retomando essa fala do Nick sobre necessidade, né? Por exemplo, quando eu tava vendo Kengan Ashura, né? Lá do Netflix, eu ficava me perguntando por que esse mangá de porrada
bruta o cara tá fazendo em CG. Aí depois a Netflix acho que fez um documentário lá falando sobre anime e tinha o diretor do anime, que inclusive acho que é o diretor do Angel Beats, e ele falando, tipo, porra, se a gente fosse fazer um bagulho 2D, não ia ter verba, disponibilidade pra gente fazer um negócio legal de ação e tal, eu fui pro 3D, né? Isso é um caso de necessidade. O caso do Nagahama, na verdade, é um caso de fuder as pessoas mesmo, assim, um pouco. Porque o estúdio não tinha tanto recurso, se não me engano. E eles não pareciam ter tanta grana. Porque, assim, por que eu tô falando isso? Porque você percebe que o resultado da rotoscopia tá meio grosseiro. E a gente tá vendo agora o Uzumaki sendo adiado porque é complexo, né? A Sakuga Brasil, inclusive, fez um tweet interessante falando que você pode achar que é muito mais fácil fazer a rotoscopia porque você só desenha por cima, mas é um trabalho de polimento desgraçado. Então, assim, talvez a staff tenha sofrido justamente com um senso de experimentação e originalidade do Nagahama, de sair do conforto, mesmo talvez não tendo, né, os recursos, o tempo disponível exatamente da maneira mais adequada para fazê-lo, né? Mas definitivamente passou longe de ser necessidade, né? Foi ideia mesmo. Tanto que a Konohana tem uma experiência muito interessante que ele tenta muito emular do anime, né? Da coisa de você segurar os quadros estáticos. Ele tenta emular isso. E uma coisa que em rotoscopia você não precisaria, né? Mas eles fazem por escolha de tentar emular o anime, né? Então, que existem problemas nisso, eu acho que isso causa alguns estranhamentos muito grandes, ou não, porque não é a mesma coisa que você usar com anime, que o quadro funciona muito diferente. Então, alguns movimentos eles tentam fazer eles mais lentos, e você percebe isso, você percebe que não tá natural a coisa toda, e a ideia de fazer mais lento é parecer natural, né? Que o problema da rotoscopia é que não parece natural porque é 1 segundo para 1 segundo, que é o que acontecia nos animes, nas animações da Disney, né? De você animar em 1 segundo. Isso é um pouco natural, né? Pro olho. Tanto que o anime faz em 4 quadros, faz em 4 segundos, porque passa uma sensação de mais naturalidade. Então, realmente, mexer com rotoscopia é difícil. Você tá tentando fazer a coisa mais natural possível, né? Tentar acertar o máximo dela possível. Trabalho muito complexo. Talvez não tão trabalhoso e não tão árduo, assim, no sentido de precisar corrigir desenhos como acontece em 2D, mas tem suas próprias perdas, né? Perfeito. O apresentador tá tão piroca hoje que não falou nem a premissa do anime, né? Vocês não sabem nem onde é que vocês estão aqui, né? Salva a gente, Wendel. Basicamente a gente tem o Kasuga, né? Esse garoto que tá no colegial e ele tem uma musa inspiradora até que um belo dia ele decide simplesmente roubar, enfim, né? Roubar a roupa de ginástica da Saeki, né? A grande musa dele. E isto acaba desencadeando em uma série de acontecimentos cada vez mais sombrios e peculiares. Porque a Nakamura, que é essa menina estranha que tem ali na sala deles, vê ele roubando, né? E começa a chantageá-lo com essa informação. Sim, exatamente. Muito bem acrescentado. E nisso, enfim, né? Nisso se dá a premissa e a gente acaba vendo, né, o desenrolar e o acontecimento desse cenário muito peculiar, né? Com consequências um tanto avassaladoras, né? Para todos os envolvidos no processo. Agora eu queria falar sobre uma mudança, que assim, o mangá, quando você olha, os guri parecem ter 12 anos. No anime, eles tiveram que usar pessoas adultas. E a galera parece ter uns 16. Assim, eu consigo acreditar que as coisas que acontecem ali possam acontecer com gente de 16. Mas é realmente uma coisa muito diferente da outra. Qual foi isso, assim, pra vocês? É que tem pessoas que, tipo, defendem o anime e que eu sinto que teve um certo desmerecimento com essa questão da arte do mangá, de o pessoal chegar e falar assim: o anime de Akunohana é bom porque a rotoscopia traz essa área desagradável e a arte do mangá é muito polida, é muito bonita pra retratar uma obra que retrata sobre a feiura humana. Mas o ponto é que mesmo que o mangá ele tenha essa arte mais bonita, entre aspas, a atmosfera ainda consegue ser muito perturbadora, tal qual com o anime, só que de formas diferentes, né? Abordagens diferentes para uma mesma temática. Mas sinceramente, tipo, eu não senti, eu acho que um grande choque, ao menos como eu falei, como eles reforçam isso depois, que eu irei falar daqui a pouco. Sobre a idade, eu sinto que, na verdade, o anime, assim, parece mais condizente pra mim. O anime parece que os personagens têm 17 anos, né, como você falou, e pra mim parece mais condizente com isso do que, sei lá, 16, 15 anos. Eu sinto que é meio condizente as ações dele com a idade ali. Eles não parecem tão mais velhos, uma coisa também, que se você pega os atores que fizeram, né, eles são muito mais velhos. Tipo, você olha, tem, sei lá, com certeza mais de 25 anos. E no anime eu sinto que eles conseguiram baixar bastante a idade, design e tudo mais, e parece muito condizente pra mim. Isso não me tirou a imersão da obra e nada do tipo. Na verdade, me entregou muito mais, eu sinto, do que a própria arte do mangá, que às vezes, realmente, o protagonista ele parece muito mais jovem, e as ações dele parecem destoar um pouco da aparência dele muito jovem. O anime eu sinto que ele
foi mais convincente isso pra mim. Assim, gosto do parêntese do Wendell. Eu acho que não vale subestimar o Oshimi como um quadrinista. É um cara que sabe ser diverso, que sabe ser ágil, às vezes um pouquinho rápido demais, mas que tem muitos estilos, muito recurso. Definitivamente eu não acho que dá pra dizer, o mangá ruim, anime bom, tá ligado? E assim, a questão é que, por exemplo, né, tem a maneira com que o Kasuga se relaciona com, indo pro tópico da idade, né? Tem a maneira com que o Kasuga se relaciona com a Saiki, que é uma maneira muito infantil, mas, cara, sei lá, porque né, eu acredito que alguém de 17 anos teria um relacionamento daquele, sabe? Eu conheci pessoas tão inocentes, assim, já com, sabe, 20 e poucos anos, na faculdade, mas pessoas com os discursos tão... a cabeça meio idealizada de menino mesmo, que eu realmente acredito que poderia acontecer um Kasuga, isso aí, que daquele jeito, daquela idade ali que parece no anime, ou até mais velho. Uma questão que pega pra mim, que eu fiquei pensando agora, né, porque pro HGS eu revi o anime, eu já tinha visto lá em 2019, inclusive quando eu entrei pro HGS, eu ia fazer um texto sobre ele e não consegui, e eu senti que os dramas e a representação do contexto tem muito a ver sobre se encaixar. E tipo, não que a gente não faça isso a vida inteira, mas me pareceu assim que no colégio isso talvez seja um pouquinho mais importante e funcione mais da maneira caricata que o anime faz. Ao menos o anime, mas eu acho que o mangá é por aí também. Não desenvolve muito quem tá ali ao redor do Kasuga, Saeki e da Nakamura, né? Então aquela coisa de tipo, arranjou um namorado. Aí agora os amigos que tinham parado de falar com ele porque o Kasuga, né, tava muito com a Nakamura, voltam a falar com ele. E ele começa a ficar meio exaltado no meio da galera, sabe? Tipo, porra, ele é um gostosão. Alguns dramas ali que rolam com a Nakamura, dela ser acusada de um roubo e tal. Eu começo a sentir que tem muito sobre se encaixar e eu já acho que casa um pouco mais com a idade que parece no mangá. Mas no geral eu também acho que não é um grande problema não. E tanto que eu acho que também um outro ponto que eu esqueci de citar e que eu acho que combina, mesmo no mangá, né, considerando que eles são pessoas mais jovens, né, do que no anime, é que justamente a Konohana também é um comentário sobre puberdade, né? É tipo essa fase da transição, de você, sabe, ser um garoto, você descobrindo, não só em tentar se encaixar, mas também descobrir sobre seus próprios sentimentos, sabe? Essa questão, por exemplo, sexual que vai acontecendo. Só que óbvio que a Konohana, ele aborda isso a um nível extremo, né? Porque no fim a experiência de você assistir a Konohana é como se você entrasse em um abismo e tipo, você vai vendo e vai se tornando cada vez mais fundo e fundo e fundo, até tipo nunca acabar. Tipo, é um nível de tensão que vai escalando a um ponto insuportável, sabe? De ser algo realmente muito sujo e podre e angustiante, mas que ainda assim se correlaciona muito bem com esta fase, sabe, da juventude e da puberdade em si, sabe? Eu acho interessante também. Uma das coisas mais interessantes, acho que isso toca uma das coisas mais interessantes pra mim, é que o Léo tava falando que o estranhamento, né, das ações deles serem um pouco exacerbadas, e com isso que o Wendell tá falando, como a coisa é muito extrema, estão passando pela puberdade, mas tudo parece ser, assim, elevado a um extremo até acima da vida, né, muitas vezes. E é uma das coisas que eu mais gosto de Akunohana, estamos falando do anime especificamente, mas da história toda como um todo, que os personagens, eles são esquisitões, eles são complexos, no sentido de meio que eles são pessoas perdidas, assim, completamente, sem salvação, que a obra toda tenta enfatizar isso, de que como os dramas deles estão todos na cabeça deles, né? Tanto que as pessoas em volta não entendem. Quando o Kasuga, lá no final da obra, nos últimos episódios, terminou o namoro e tá pra baixo, assim, tanto tem comentários como ele tá dark, né? Ele tá diferente, assim, não fala com ninguém, esquisito. Protagonista Ed. E é muito legal porque, assim, o mundo todo à volta dele meio que olha pra esses três e percebe o quão esquisitos e quão exagerados os dramas deles são, né? Eu gosto muito disso. A cena deles na chuva lá na parte final, que é uma das minhas favoritas. Aquela cena é melodramática e, assim, ao excesso, assim, e é muito brilhante, assim, como esses personagens, os dramas deles são tão pequenos, mas é uma das coisas da adolescência, né? De que tudo parece o fim do mundo, né? Todas as coisas parecem que a partir dali não existe depois, tanto que é uma das discussões da obra, que não existe depois da montanha, né? O que existe lá, existe nada, e essa sensação é tão angustiante, e eu acho que é um dos pontos de Akunohana, essa sensação angustiante, né? É o tipo de anime que você não quer rever depois, porque passa uma sensação muito ruim, é uma sensação ruim que no final é boa, de você sentir esses sentimentos, assim, validados, né? Sentimentos, coisas da adolescência, expressas em palavras maiores do que a própria vida, né? Que é uma coisa que eu acho muito boa, de que você consegue expressar, mais do que você pegar esses sentimentos e tentar expressar eles, não sairiam tão perfeitos, tão condizentes, né, com a experiência dessas pessoas. E tanto que aproveitar que o Nick deu a ponte, né, dos personagens complexos, eu acho que o pontapé inicial pra gente conversar sobre isso é o próprio Kasuga. Eu acho que eu não tinha reparado
parece muito bem na primeira vez que eu li o mangá, mas revendo o anime, né, pela visão do anime, eu consigo finalmente entender o porquê o Kasuga é um personagem tão incrível. Muita gente critica ele por ser um personagem, sabe, inseguro e chato e, nossa, olha que babaca. Mas esse é a grande virada e a grande genialidade do Kasuga, porque ele é um personagem patético, genuinamente patético, mas o grande brilhantismo é que ele não se enxerga como um. Tipo, a coisa mais excelente é de você perceber que ele tenta desesperadamente se vender como uma pessoa superior, mesmo ele não sabendo absolutamente de nada. Tipo, ele pega esse livro do Flores do Mal, né, por exemplo, né, tanto que é o título do anime, ele olha assim e fala assim, eu sou muito inteligente porque esses plebeus, eles nunca entenderiam a magnitude de uma obra do Baudelaire, sabe? Eles são muito burros para compreender a magnitude, o quão sombrio é este livro. Só que ele não entende também. Tipo, ele não consegue entender o que faz essa obra ser tão boa, sabe? Tipo, ele só finge, e tanto que durante muitas cenas você tem, tipo, frases soltas do livro, quase sem contexto nenhum, apenas para ele próprio amaciar o ego e querer fingir que ele é superior às pessoas que ele não consegue se relacionar, sabe? É interessante que tem uma longa estrada até ele admitir que ele não entende, mas o legal é que assim, né, ele vai lendo os poemas e tu fica assim, o que essa porra quer dizer desse momento, né? De alguma maneira, ele parece usar os poemas pra, sei lá, se acalmar, mas você não entende muito bem como isso acalma ele, saca? Então, tipo, tá sempre dizendo o tempo todo que ele não entende, mas não tá dizendo com essas palavras, sabe? E aí vai chegar um momento em que ele vai admitir, eu não entendo porra nenhuma, gente. Essas partes que ele fala dos poemas é muito legal, porque tem uma coisa de ele tá sofrendo, ele tá sendo atormentado, e ele tá adorando isso, ele tá se deleitando isso, porque ele tá conseguindo a tragédia que ele sente pra ele, né? Do protagonista trágico que ele é, então ele tá sempre enfatizando isso. Apesar dele parecer estar sofrendo, muitas vezes ele tá romantizando a situação dele de eu não sou nada, e toda essa vergonha que ele sente, e formando isso um triunfo interno dele, né? De, olha, eu estou recebendo das histórias que eu leio, né? Então, é muito legal. Eu acho que o Kasuga, assim, eu acho ele brilhante, é um protagonista muito bem escrito. O ponto de Konohana, porque também volta o que o Wendel tava falando, porque Konohana, anime meio que ele tem muita coisa sobre tentar reafirmar o adolescente, né? E Konohana, ele tenta questionar o adolescente solitário, né? Tenta questionar nossa busca por identidade, por algo que nos torne únicos, mesmo que aquilo não entenda, né? Então, ninguém lê livro, então eu vou ler livro, porque assim eu vou ser diferente dos outros, né? Eu vou, mesmo, sei lá, eu vou ver um anime muito antigo que ninguém vê, porque assim eu vou ser diferente dos outros, eu vou ser maior que eles, né? Então, por essa busca por identidade, não só ele, não só o Kasuga, mas como todos os personagens, o trio protagonista, né? Vão estar nessa busca incessante por identidade, né? Por reconhecer sua identidade, como essa identidade, muitas vezes, ela é dita pelo que os outros veem de você, né? Então, o Kasuga, ele lê livro porque os outros veem que ele lê livro e entenda que ele é superior a eles, né? Então, é uma coisa de sua identidade formada pelo que os outros pensam de você, né? Não pelo livro em si, não pelo que o livro em si diz pra ele, mas muito mais pela ação, né, em si. E é muito interessante, eu acho muito poderoso o que a obra consegue fazer com o Kasuga, e esses momentos dela, muitas vezes falando, eu não sou igual a você, né, igual o Endo tava falando, eu sou diferente de vocês, eu leio livros, e ele se vê como isso, né, ele se vê como um filósofo, ele se vê como um artista, como um pensador, mas no final ele é só uma criança que procurando a identidade dele, né. Aproveitando a deixa, vou ter que fazer aqui 2 complementos muito bons sobre o que você e o Léo falaram sobre o Kasuga, que é primeiro ponto que você citou sobre cada problema parecer algo, né, o fim do mundo, né, algo imenso, que é tipo essa visão, essa arrogância que o Kasuga tem, de ele pensar que ninguém é capaz de entender os problemas dele. Tipo, ele cita esse livro do Baudelaire porque ele de fato acredita que, tipo, ninguém é capaz de compreender as dores e o trauma, porque, nossa, eu sou tão sofrido que ninguém pode me entender porque eu sou especial, eu sou alguém superior. Sendo que no fim o que ele passa é algo meio que habitual, que muitos adolescentes passam por aí. Tipo, ele não é alguém escolhido ou, sabe, esse problema não é algo insolúvel, sabe? Tipo, é algo meio que banal e que ele faz com que seja algo muito maior do que realmente é e que acaba desencadeando toda a série de problemas, né? Porque, tipo, tudo acontece porque ele não entende que isso é algo que poderia ser resolvido de uma forma muito simples, mas ele ainda continua enrolando até se tornar algo cada vez pior, né? Transformar essa bola de neve.
E a segunda parte, né, que o Pitola falou sobre a obra demonstrando que ele não entende o livro, é quando você tem uma cena que é uma das minhas favoritas, inclusive, quando a Nakamura empurra ela, né, quando ele quer dedicar nos peitos da Saeki, aí ela fala assim, pronto, me faz aí agora uma dissertação sobre o que você sentiu agora, nesse momento. Aí o Kasuga pega e entrega o livro do Baudelaire pra Nakamura e fala assim, pronto, isso aqui é o que eu sinto, porque é muito difícil de ser entendido. A Nakamura, tipo, fica puta na cara, tipo, sai da minha frente, seu idiota, eu não pedi isso aqui, eu pedi pra você demonstrar esse sentimento, seu imbecil. Aí ela, tipo, dá um puta rage. Nakamura nunca errou, gente. Que isso? Tipo, porque ela sabe que, tipo, é impossível você se definir como pessoa através de um livro. Tipo, por mais que eu ame, por exemplo, Asumi Pum Pum, né, que é uma obra do Asano, é impossível chegar pra tipo, qualquer um e falar assim, pronto, lê esse mangá que você vai me entender como pessoa. É impossível, porque se a única forma de você se definir como pessoa é através de um livro, alguma coisa tá muito errada com você. Tipo, sabe, alguma coisa não está certa. Porque você provavelmente, sabe, deixou pra alguém definir por você, sabe, aquilo que você deveria sentir. Então, o Nakamura, o Kasuga, ele é tipo a representação máxima disso. E inclusive, tipo, ele tem muito essa... Eu costumo falar que, tipo, o Kasuga, ele é a representação perfeita de um pseudo-intelectual. Tipo, na sua forma máxima, assim, porque ele é esse cara cheio de arrogância, completamente sem nenhum pingo de autoconsciência, que ele se acha muito incrível quando ele não é. Porque ele não entende as coisas, ele não entende o que está acontecendo ao redor dele, ele não entende aquilo que ele consome, ele não entende nem sequer sobre si próprio, mas ele acha que tem o direito de se meditar o que os outros devem fazer ou de como eles devem sentirem por esse falso senso de superioridade. E eu acho muito incrível, tipo, é muito bom, cara, é muito fantástico. Bom, primeiro eu queria comentar que o Nick matou uns 30 otaku do coração aí de AVC, porque você falar que o cara tá vendo anime antigo só pra ter alguma coisa pra ele gostar na vida e ser identificado assim, morreu uns 30. Morreu, quase que eu morri nessa também, porque eu comecei no anime assim também, né? Eu falei, eu vou manjar de alguma coisa diferente na minha vida, desenho japonês, porque hoje eu gosto de verdade e tal, né? Mas, cara, eu acho que a leitura de vocês foi muito legal, né? Essa coisa do livro ser uma identidade pra ele, né? Uma coisa de ter onde se encaixar, porque no final ele não entende de nada. E talvez aí novamente esteja a minha questão com a idade diferente. A idade parece ser diferente no anime, né? Porque eu acho que esse drama é muito típico de alguém que realmente tá começando uma fase da vida e que tá se distanciando dos pais, né? Tem a clássica fala que o pai repete umas 3 vezes durante o anime, que é, não, mulher, não se preocupa com a criança não, que ele tá na puberdade, deixa o caso lá. E caricatíssimo, mas no final das contas tem algum sentido. Inclusive, eu até acho que a mãe, posteriormente, talvez ganhe algum desenvolvimento, o Oshimi a julgar por outras obras que eu já li dele. Ele até gosta de desenvolver mães, tanto que a obra atual dele é filho e mãe, né? O Oshimi é assim, é mãe e mulher pisando em saco de homem. Esse lance do caso, achar que os problemas dele são muito importantes, e essa coisa que o Nick falou de o problema tá muito na cabeça, né? E tá muito na cabeça porque não existe a comunicação. O Nagahama se esforça muito em construir uma cidade e um sentimento de agonia, de deslugar, que tá a ver muito com essa chatice de não falar dos sentimentos, de estar tudo reprimido. E ao mesmo tempo, essa história, ela não vai explorar profundamente isso. Ela vai ser quase que uma história de projeção, né? De você fazer esse exercício, embora ela esteja dizendo algumas coisas assim, essa coisa do livro, a história oferece um material para você ler isso, né? Que ele está indo para ali porque ele não consegue dominar as emoções dele, ele não tem responsabilidade suficiente pelas emoções dele para se encontrar. Então ele vai se encontrar num objeto que torna isso muito mais fácil. Mas o que talvez eu sinta um pouco de falta, evidentemente é autoconsciente na história, de que a Nakamura e o Kasuga estão errados. Eu acho que isso acontece um pouco quando o Kasuga chega lá no final e pede um contrato com a Nakamura. Quer entender da Nakamura e ela é resistente. Tipo, você consegue entender que, tipo, você tá falando que os outros não te entendem, você tá julgando os outros, mas no fim das contas, o quanto você se abre, entendeu? E aí a última coisa que eu gostaria de adicionar é que acho super que dá pra ler como intelectual, mas eu acho muito interessante como a Konohana é ótimo pra essa galera que curte esses isekais de temporada que a gente vê vários, do menino que é escolhido, que vai pro mundo e agora se transforma e tem harém, sabe? E
todos os dramas dele são muito importantes e ele vai ganhar agora todos os subsídios para sustentar tudo que ele queria antes, que é mulher, é ser alguém interessante, mas não é pela resolução do problema, não é por ele entendendo que as próprias escolhas dele levaram ele a isso, né, ou os fatores sociais e tal, é mais ele tá ganhando tudo isso de bandeja num outro mundo, numa fantasia, e a Konohana é muito sobre a realidade, sobre perceber que você não consegue lidar com uma mulher de carne e osso, por exemplo. Um ponto que eu acho muito importante também citar é que ele é extremamente autocentrado, né? Tipo, absolutamente tudo sobre o Kasuga é só sobre ele. Tá? Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. Tipo, ele não consegue ter esse senso de empatia, de saber como que as pessoas ao redor dele vão ser atingidas com certas posturas, que acaba se encaixando tanto sobre essa galera, né, que curte Isekai, quanto os pessoas intelectuais também, porque eles não compreendem o quanto que, tipo, as pessoas podem sofrer com determinada atitude, tipo, eles têm que empurrar essa ideia totalmente torta. Tipo, é muito essa ideia de, por exemplo, falar assim, não, mano, eu tenho liberdade de falar o que eu quiser, sabe? Eu posso simplesmente, tipo, ser um racista homofóbico, porque ninguém pode falar nada pra mim. Sim, cara, as pessoas podem, porque não é só sobre você. Você vive em uma sociedade, cara. Se você faz algo, as pessoas vão ter uma resposta a isso, sabe? E se você faz uma atitude que vai, obviamente, ferir pessoas, claro que isso vai também voltar pra você de uma forma nada agradável, sabe? É uma questão simples e básica de socialização que muitas das pessoas não entendem. E o Kasuga também não entende. Só que, de novo, o devaneio dele é tão imenso que ele não consegue entender o que ele tá fazendo de errado, sabe? Tipo, ele fica se vitimizando, inclusive, muitas vezes, sabe? De tipo, meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? O que eu fiz? Eu sou um cara tão bom, eu sou um cara tão nobre, sendo que ele não entende o básico, ele tá embaixo do nariz dele, só que ele tá tão cego que ele não enxerga, sabe? E só piora tudo. E ao mesmo tempo tem muita culpa, né, cara? É. Você vê como é que é contraditório, né? Ele se culpa, mas ele também se acha bom. É, e esse aqui é o problema, porque ele não consegue, sabe, tipo, fazer uma autorreflexão. Ele não consegue ser sincero consigo mesmo, sabe, de tipo, perceber de tipo, poxa, eu sou um fracassado, tipo, eu queria atenção e eu não tenho, e eu preciso mudar a minha postura e a minha personalidade pra poder adquirir isso. Ele não entende, tipo, ele acha que as pessoas têm que mudar por ele, porque ele já é o grande panteão da nobreza, sabe, da empatia. Então é as pessoas que têm que servir pra ele, não ele aos outros, sabe? Então é muito bom isso. Acho que é justamente esse o ponto, né? Assim, mas eu acho que não é só o caso, né? Todos os personagens da Konohana, esse trio protagonista, né? Eles estão realmente obcecados com quem eles são e como eles parecem, né? Então, até a Saiki, no final, mostra que ela é muito menos, assim, ela é totalmente o que os outros construíram, né? Ela fala que ela não é tão boa quanto os pais dela pensam, ela não é tão inteligente e ela precisa que o Kasuga diga que ela é boa. E Konohana, todo mundo está vazio, né? Todos os personagens estão vazios, todos estão sofrendo, todos eles precisam dizer que vale a pena amar, que eles são únicos, que eles são inteiros. E a ansiedade, essa insegurança, eu sinto que a Konohana também é muito bom em, ao mesmo tempo que enfatiza o quão pequenos são os dramas dele, ele tem um amor muito grande por esses personagens. Então, ele vê na busca do Kasuga por identidade, na busca por sentir que ele vale a pena, né? Sentir que ele é alguém único, assim, preencher isso com muita tristeza e, assim, muito amor por essa vontade dele, né? Esse sentimento dele se sente perdido. E eu acho que a obra é angustiante justamente porque nós está na cabeça desse personagem, né? Então, é muito difícil estar na cabeça de um personagem que é tão inseguro, de um personagem que não consegue ver um futuro, né? Tem uma coisa também muito interessante deles buscarem, né, um lugar além, um lugar que seja além dali, e parece nunca existir, porque eles não conseguem ter uma noção de um futuro, de um amanhã melhor. O amanhã vai vir, que eles vão crescer, que eles vão ganhar segurança, que eles vão achar pessoas que amem eles e que eles vão amar essas pessoas. E entra na Nakamura, que eu gosto muito, voltando na coisa sobre Kasuga ser inseguro, dessa busca dele por ler, e na verdade ele não entende nada daquilo. Como a Nakamura é alguém tão infeliz quanto ele, só que ela é alguém muito mais determinada do que ele, né? Então ela consegue desfazer muito fácil essa identidade que ele construiu muito superficial, né? Então rapidamente ela consegue levar ele para caminhos assim que ele dizia não ser honrosos, não dizia assim, ele não é pervertido, né? E logo ele se afirma pervertido depois. Que a identidade dele é tão frágil que a Nakamura, com toda a determinação dela, consegue assim transformar ele com muita facilidade, né? Porque a verdade é que o que ele construiu como identidade é somente uma capa, né? Como o Endo falou. Somente a coisa sobre a intelectualidade, né? Assim, a coisa da superficialidade. Muitas vezes o Kasuga me lembra muito o Shinji, acaba me lembrando o Shinji de Evangelho. Tá questionando o quanto os
adolescentes ficam em sua própria cabeça, né? Que é, assim, o primeiro passo pra depressão é justamente você não conseguir enxergar nada além de você mesmo, né? Então você não consegue ver o mundo além de você, né? Tudo se reflete a você, então as pessoas não amam você, as pessoas não estão dando atenção porque você não é bom, e tudo reflete a você, né? E o mundo é muito maior do que você, envolve outras coisas maiores do que você, né? Esse anime, ele provoca a gente a pensar muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho, por exemplo, a Saeki interessante do ponto de vista de que ela compra essa imagem que o Kasuga quer construir, né? Tipo, ela fala, nossa, você fica sempre lendo aquele livro e tal. Tudo bem, ela gosta, por exemplo, da atitude dele de defender a Nakamura, né? Que é uma atitude que ele sabe que a Nakamura estava com ele sabe que a Nakamura não cometeu o roubo do dinheiro que estão acusando ela nessa cena, então ele tem condições de se levantar contra as vozes que estão falando contra a Nakamura e defendê-la. Ele vai lá e faz. Então essa é uma atitude autêntica, isso é o Kasuga sendo Kasuga. Assim, isso também faz parte dele. E a Saeki admira isso. Mas a Saeki sempre fala sobre querer conhecê-lo. E eu acho isso interessante, porque o Kasuga, por exemplo, não consegue ser assim. Vamos combinar, o Kasuga não sabe nem que porra que é Femme Fatale, que tem nada a ver com o que ele acha que a Saeki é. Femme Fatale é uma outra coisa. E ele fica nessa, Femme Fatale, e ele fica nessa idealização até chegar no momento em que ele diz, eu não sei lidar com uma mulher de carne e osso, né? Então, nesse sentido, eu gosto da Saeki. Claro, ela não chega a ser tão sã quanto a amiga dela. Aquela menina é perfeita. Ela chega e fala, Kasuga, você é um bosta de um responsável emocional, você não pode terminar com uma pessoa assim. Ela leva a Saeki lá e a Saeki também age que nem bosta. A menina tentou, se esforçou. Pelo que meu amigo que leu o mangá fala, essa menina continua, nem sei o nome dela, eu sei que é amiga da Saeki, mas ela continua perfeita no mangá. E a Nakamura também é muito interessante, porque, né, é isso, ela é tão triste quanto Kasuga. Eu vou discordar de você que eu não acho que a Nakamura seja mais... Eu não lembro qual foi a palavra que você usou, né? Determinada. Não acho determinada, não. Se fosse corajosa, ainda ia ser melhor. Porque eu acho que ela usa só um outro véu. Sabe, esse véu de a menina porra louca, só faltou botar ela ouvindo uns metal, um gutural, assim. Ela é muito transgressora. Eu xingo o meu professor. Tipo, é óbvio que, né, tem um comentário aqui sobre rigidez na escola, né, a sociedade do Japão tem umas coisas assim que a gente sabe por alto, pegando de anime e tal. Mas a Nakamura, pra mim, ela se fantasia num véu, ela se projeta nesse menino e tudo que ela faz com ele são coisas que eu sinto que ela queria fazer com ela. Tudo bem que eu acho que ela acredita muito nesse negócio que ela acha que todo mundo é lixo, mas no fim das contas ela também não quer saber quem ela é de verdade. Ela tá muito bem escondida nesse véu de menina transgressora, entendeu? Então eu não acho ela determinada, acho o contrário. Realmente eu concordo em parte, só que eu acho que tem um ponto crucial nessa questão da Nakamura. Porque ela, eu acho que a diferença dela pro Kasuga é que ela tem consciência de quem ela é. Ela parece ter um pouco mais de autoconsciência, de sim, ela ser uma personagem bastante, sabe, deprimida, sabe, meio deplorável. E pra isso, sabe, ela não tem essa necessidade de se encaixar com ninguém. Só que o ponto é que essa imagem que ela faz, talvez seja porque ela de fato acredite de que o sinônimo, de que na mente dela, a forma de você se tornar alguém forte, sabe, alguém determinado, como o Nick falou, é você sendo babaca, é você sendo alguém transgressor, é você realmente achar que, tipo, bom, se simplesmente as pessoas me rejeitam, então a forma de eu me tornar forte é eu rejeitando todos de volta, é simplesmente eu me tornando esse lobo solitário que vai lutar contra o mundo sozinho, porque eu não preciso me encaixar com ninguém, sabe, todo mundo é um bando de imbecil, todo mundo é babaca, eu só preciso de mim mesmo pra me manter, e que se dane o resto do mundo. Eu não preciso pagar, sabe? Eu não preciso simplesmente dever nada a ninguém, que se dane. Só que isso se prova um erro também, porque, sim, tipo, essa postura, claramente fica claro de que a Nakamura, ela é um tanto dependente. Tipo, ela quer ter esse laço, ela quer ter uma relação, só que ela não consegue criar. Ela não tem a menor noção de como se aproximar, de como se socializar com ninguém também. Então ela mente pra si própria, pra querer, sabe, convencer ela própria de que ela não precisa disso, sabe? De querer fingir de que, tipo, eu tô com o Sago aqui porque ele é um idiota, mano. Tipo, eu só tô zoando. Eu só tô trolando mesmo. Eu não tô aqui porque eu gosto dele, sabe? Porque eu tô solitária, sabe? Eu só tô passando meu tempo mesmo. Mas quando no fim a gente sabe que não é isso, sabe? Ela tá muito fragilizada também, sabe? Só que em um outro nível, diferente do Kasuga, né? É que a Nakamura, ela tem os mesmos sentimentos, né, de isolamento e desconexão do Kasuga, e ela tenta, assim, provocar nele algo que valide esse sentimento dela, né? Então, ela tem essa força, essa potência que eu acho que o Kasuga não tem. O Kasuga, ele realmente não tem inteligência emocional nenhuma, ele não tem, assim, autoconsciência nenhuma, enquanto a Nakamura, ela, assim, tanto que, uma parte que eu acho muito interessante, que ponto deles irem além, né, das montanhas, e a única coisa, assim, que dá sentido pra eles é a ideia de
que sentem que o hoje é meio que uma expansão de dor infinita, né? Eles estão sentindo dor e o amanhã, ele é a expansão dessa dor, né? E a ideia de que você existe algo além da montanha é que isso vai ter um fim, né? Tem um lugar que você não vai sentir mais dor. E a Nakamura, ela reflete sobre isso, ela questiona. Às vezes eu acho que não... Ela fala, né? Às vezes eu acho que não existe nada além da montanha, né? Talvez o mundo acabe aqui e tudo que resta é uma bagunça lá pra fora, né? Ela duvida que exista algo que, assim, exista algo bom no amanhã, né? Então eu sinto que ela realmente tem essa força que o Kasuga não tem. Se você forçar ele um pouco, você muda ele completamente. Ele é capaz de parar de ler livros, né? Porque, assim, é tão fino, assim, o que ele coloca como a identidade dele. Qualquer coisa, assim, se transforma nisso, né? Remodela ele por inteiro. Tanto que vai ter aquela cena que você falou da chuva, né? E é literalmente a capa do livro, né? A Nakamura joga na cara dele e ela vai caindo lentamente, assim, revelando a cara do Kasuga logo depois, né? É que isso é também uma analogia do quanto que também isso é um escapismo da Nakamura, né? De que ela tá tentando fugir disso, sabe? Mesmo que ela finja que não se importe com nada, ela ainda tem essa visão de que pode ter algum lugar que ou ela não vai sentir mais dor, ou como o Dick também falou, né? De que o amanhã não existe, né? De que possa ter algum evento que vai mudar tudo isso e não vai, né? E todo esse cenário doloroso não irá mais existir. O que é um grande equívoco, porque sim, tipo, infelizmente a vida não é tão simples, né? Tipo, a gente tem que ser forçado a sobreviver e o cenário ainda se mantém diariamente, né? Tipo, não é como se tivesse um evento mágico ou caísse um meteoro pra Terra pra deletar tudo isso, né? A gente vai ter que lidar com isso enquanto a gente viver, né? Então é algo muito bom também. É um pouco impossível não lembrar, né, de Pum Pum e Aiko, né, que também passam por um processo de... Eles querem alcançar aquela cidade lá que a Aiko menciona no início do mangá, né, e aí quando eles estão juntos, meio que nessa jornada, eles obviamente não vão ficar felizes nesse lugar, né, eles estão se machucando um ao outro. E é isso, não é sobre escapar, mas é sobre lidar com o que está causando dor, né, e solucionar isso de alguma maneira. Gosto muito que é uma coisa que acontece em Pum Pum também, como o Léo falou, que acontece em Evangelion também, da coisa da cidade ser esse lugar assim, angustiante e tá matando eles aos poucos, né? O Kasuga, ele tá sempre refletindo sobre ninguém nessa cidade me entende, essa cidade não tem nada, essa cidade, assim, os backgrounds do Pablo refletem essa decadência, né, da cidade e como esses personagens se veem presos numa gaiola, assim, não existe nada ali, né? Eles estão vazios e eles só querem fugir ali, como o Shinji andando no metrô e um lugar que parece contínuo, parece infinito, não parece sair do mesmo lugar, parece estar preso naquele lugar e isso causa um sentimento muito angustiante, né? E tanto que o anime enfatiza muito as caminhadas, né, do Kasuga. Tem a grande cena, né, depois na sala de aula pintarem tudo, deles quase metade do episódio inteiro, 10 minutos só caminhando de volta, aquele sentimento angustiante dessa cidade, enquanto você consegue evocar o sentimento dela tá sufocando esse personagem. Eles precisam respirar, né, um pouco. Assim, é até mesmo difícil de assistir, de quão angustiante, quão pesado e, assim, quão opressivo é esse sentimento que habita ali. Como é meio burro também, né? Porque o pobre do Gapsu tava falando disso, que ele tava vendo essa história. Gente, era, sabe, se as pessoas tomassem uma decisão simples de falar, conversar, não teria essa merda dessa história, né? Acho que essa que é a dimensão legal, porque em Evangelho as coisas são meio complexas, né? Aqui as coisas são meio bobas, como você falou, é muito dramático. E não tô dizendo que por isso não seja comprável, né? Mas acho que isso é engraçado. Só estendendo a comparação, porque o Evangelho tem muito essa coisa do cordão umbilical, ficar na mãe, uma certa estagnação, e aqui a gente tá falando de fuga. São movimentos diferentes que eu acho que são quase que a mesma coisa, né? Acho que nos dois você tá meio que escapando e não lidando com a realidade, né? Você tá usando uma nostalgia e o outro, não sei se é bem uma nostalgia, né? Mas essa coisa de começar uma vida nova, um lugar novo, né? Não sei se isso tem... Acho que é um pouco de nostálgico também isso, né? Não sei. Isso eu acho que volta também do que o Wendell falou, deles estarem buscando, assim, uma solução fácil, né? De talvez amanhã a dor não exista. E a verdade é que quando você cresce, você aprende que a dor sempre vai estar ali, a vida é uma dor constante, mas ela também é muitas alegrias, né? Momentos de alegrias no meio dessas dores que fazem ela valer a pena, né? As pessoas que existem ali dão sentido para aquilo e a dor meio que não existe um fim para ela, né? Você aprende a conviver com ela e dosar com os momentos felizes.
cena da sala de aula, pelo menos pra mim, ele é o ponto divisor de águas de Konohana, né? E é quando que o roteiro, sabe, dá uma virada e a gente vê um desenvolvimento bastante notável, né, em todos os âmbitos. E bem como eu acho que é bem como que o Nick citou, que eu acho bem interessante, é justamente, né, porque todos os personagens eles estão muito contidos entre si e chega um momento em que eles acabam, sabe, isso acaba meio que destruindo eles tanto por dentro, que eles precisam realmente criar esse momento de catarse, né? Então, enfim, né, você tem um momento, né, que eles vão lá e o Kasuga, ele meio que enlouquece, porque de alguma maneira, naquela altura, ele fica meio que desesperado de não ter mais a conexão com a Nakamura, e ele se presta a ser ele mesmo, né, vamos assim dizer, ou pelo menos se prestar a se libertar, né, e a realmente a ter esse suposto respiro que o Nick falou, né, e não vestir mais essa máscara, né, que eles realmente colocaram pra si e revelar quem eles realmente são, e eles realmente fazem, né. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi em anime, assim. O que eu acho mais impressionante é que, fazendo aqui uma comparação, é que as duas cenas, tanto, né, do anime quanto do mangá, elas são incrivelmente distintas, cara, porque a cena no mangá, ela é incrivelmente desconfortável. O que é uma coisa até irônica, porque se muita gente considera que o anime ele é mais feio, né, mais desconfortável por causa da rotoscopia, no mangá, essa cena ela é incrivelmente desconfortável, cara. Tipo, a maneira como o Oshimi desenha, tipo, não só a cena em si é bastante rápida, tipo, é basicamente, tipo, umas páginas, não tem, sabe, tipo, essa sequência alongada do anime, mas as expressões do Kasuga é de completo descontrole. Tipo, você não tem esse senso de êxtase ou alegria que você tem no anime. Tipo, ele tá completamente surtado e desnorteado, e é como se fosse só duas pessoas em um colapso mental vandalizando uma sala. E aqui no anime não. Tipo, no anime você tem, de fato, a cena, né, como o Não falou, é incrivelmente bela, tipo a cena em que o Kasuga ele passa o pincel na lente da câmera, a câmera, sabe, giratória, tipo, sabe, a câmera lenta, sabe, tem esse tom muito dramático, a trilha que... É uma cena de libertação, né, cara? Sim, exatamente. Ela é uma cena que ela traz uma catarse, sabe? É como se os personagens estivessem libertando de algo, ao contrário do mangá, que é só, tipo, um surto psicótico que só dá muito desconforto, sabe? Então é muito bom essa releitura que eles fizeram, sabe? É muito peculiar como é duas cenas iguais, só que com dois significados tão distintos entre si, sabe? Com abordagens tão diferentes, e que é muito bom. Inclusive pela trilha também, né? Porque, tipo, a trilha nessa cena da sala é um dos pouquíssimos momentos em que você consegue ouvir um instrumento de corda, né? No caso, no violino, com clareza. Porque, tipo, você tem a ending e, tipo, né? Sempre quando você tem um gancho, né? Do final, é como se, tipo, os violinos estivessem totalmente fragmentados, é como se eles estivessem meio que desconexos, e é totalmente desconfortável de se ouvir, sabe? Fica sempre como se, enfim, o músico estivesse rangendo nas cordas, tá? Para essa sensação bem angustiante, incômoda. E aqui é um dos poucos momentos em que você realmente ouve, sabe? É algo muito belo e você percebe que é um momento agradável para aqueles personagens de alguma forma, né? E é bem interessante isso. Um pequeno parêntese aí, eu sou eternamente grato a Hiroshi Nagahama porque ele me permitiu conhecer Asa Chang e Junrei, que é a banda que fez essa música, Hana, né? Que é a trilha sonora desse episódio, e é um poema, se eu não me engano, não sei se é deles, né, mas é um poema que eles musicaram de sei lá quantas formas diferentes. Recentemente, inclusive, saiu no Spotify até um álbum, acho que com todas as versões que eles já fizeram, assim, desse poema musicado, e eu acho essa do episódio 7, né, de Konohana, é a minha preferida, com certeza. Esse episódio 7, assim, é incrível. Dos 3 grandes momentos, né, de toda a série que eu considero, eu acho que esse daí é talvez o maior de todos, essa cena final. Esse episódio é incrível. Tem a cena da Saiki falando, né, que eu tinha falado sobre, que pensam que é incrível, mas ela na verdade não é, né, provando que até pessoas como ela têm essa ansiedade de identidade. Momento de silêncio que pra mim, assim, nossa, quão bem a trilha sonora é desse anime, quão bem ele sabe usar o silêncio, né, a importância do silêncio também pra trilha sonora. E tem a cena que o Wendell falou também de que a Nakamura quer anular o contrato, né? E o Kasuga volta atrás, se desespera. E
É muito interessante você ver como no fim ninguém me entende dela se conecta com ninguém me entende dele, né? São muitas formas diferentes de lidar com esse pensamento, mas no final pessoas infelizes se conectando, né? E eu acho muito bonito isso, ver sempre que o anime consegue pegar isso de pessoas infelizes e se sentindo deslocadas, se apoiando de alguma forma, mesmo que sejam pessoas fundamentalmente diferentes. E o final, acho que é um dos meus momentos favoritos de anime de todos os tempos, assim. É muito bonita a cena lá, e eles transformando meio que toda a ansiedade, né, deles de identidade, de adolescência reprimida e frustração sexual em um rugido de expressão, né, de desafiador e uma coisa bestial, que eu acho muito bonito, assim, um momento muito tocante. É um dos momentos favoritos meus do anime, Konohana. E um outro ponto também que eu acho que eu também aproveitar sobre a questão da trilha, e também uma citação de uma outra cena também muito importante, é a cena pós, né, da sala de aula, né, o início do episódio 8, em que, novamente, né, no mangá, né, essa cena da longa caminhada não existe no mangá, né, tipo, a única coisa que a gente tem é só um quadro, né, com eles andando, e depois logo em seguida a Nakamura se despedindo, né, do Kasuga e pronto, né, aí encerrou a cena da sala, né, da descoberta lá da sala de aula. Aqui no anime não, tipo, eles realmente fizeram uma cena quase original, né? Tipo, eles alongaram essa cena por quase 10 minutos. E um ponto que eu acho que eu amo nessa cena é justamente a trilha, né? Não só a questão do silêncio, mas o instrumental dessa trilha de Konohana, que é algo muito incomum que eu, pelo menos, ouvi em anime, porque se eu tivesse que representar essa trilha sonora em uma palavra, textura. Tipo, você não consegue ouvir muito instrumental, tipo, você não tem muitos instrumentos de cordas, tipo, vez ou outra você ouve algum violino, algum piano, mas ainda assim é muito raro, e ao invés disso que você tem é só essas paredes de drone, tipo, é uma nota em que eles estendem essa nota até se tornar meio que essa parede, virar meio que essa textura de som, ou simplesmente tipo esses sintetizadores muito grandes que vai progredindo muito lento, vai se arrastando de forma quase interminável, meio que deixando nesse trance, sabe? E é sombrio. Não, perfeito. É sombrio. Eu acho que tem muito... Cara, textura foi uma palavra perfeita que você usou, porque ela faz parte dessa ambientação, porque são trilhas muito monótonas, então cria um certo desconforto, mas também um certo tédio. É muito importante aquela sequência estendida do episódio 1, da caminhada pela cidade, como é nessa cena também, que eu ia dizer até que eu gosto tanto quanto a cena do episódio 7, assim. Cara, eu tinha contado quando eu revi, agora eu já esqueci, porque eu não anotei. Mas eu acho que são 6 minutos de caminhada, bicho. É muito doido, assim. É muito tempo deles caminhando com uma nota. E é como se fosse meio que, muitas dessas séries como se ela fosse esse constante looping, é como se fosse essa música ambiente, só que, como eu falei, sabe, ela é muito, sabe, ela é grossa, sabe, tipo, ela é meio densa, sabe, e se ela é pesada, ela é atmosférica, ela é densa, e como eu falei, ela também é meio hipnótica, porque, como eu falei, é como se as progressões dos acordes fossem sempre esse constante looping que nunca sai do lugar, sabe, vai se estendendo, sabe, tipo, é algo sombrio, mas é como se desse essa sensação meio de vastidão, sabe, e é muito bom, e tanto que é como se essa caminhada, ela fosse meio que, tipo, a ressaca depois da bebedeira, sabe, tipo, você realmente tocou o terror, só que a sequência eles, tipo, refletindo e eles percebendo, tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer agora que a gente fez isso, sabe, a gente não ter saída mais, e eles simplesmente meio que lidando com isso, é bastante tenso, é preocupante, sabe, angustiante, e é ótimo, tipo, realmente é uma cena, sabe, mesmo ela sendo muito monótona, sabe, sendo só uma mera caminhada, é muito denso, sabe, é muito desconfortável de se ver no melhor sentido da palavra, e eu adoro, tipo, é realmente muito bom e é fantástico. É bom pra caralho, e tipo, uma curiosidade, assim, porque quem cuida da trilha sonora desse anime, eu queria muito entender o que levou a essa decisão, mas é o Hideyuki Fukuzawa, e esse cara, ele é muito conhecido porque ele fez música pra Fate UBW. Brother, como é que tu sai de Fate Unlimited Blade Works? Nem sei se foi antes, né, ou depois, mas assim, sei lá, trilhas sonoras épicas, lutas, reis invocados, não sei da onde, pra essa coisa bizarríssima e ao mesmo tempo maravilhosa, mas extremamente ambiental de Konohana, né, que eu acho isso foda, assim, acho que o cara tem uma diversidade no trabalho dele, muito provavelmente muito interessante, assim. E fora que, como eu falei, você fazer trilha ambiente não é uma tarefa fácil, cara, tipo, tem compositor aí como Yamamoto
Naruto mesmo em 86, que tentou recriar e não ficou muito bom. Mas o cara aqui, em Akunohana, simplesmente excelente, cara. Eu adoro a série Akunohana. Até, por exemplo, também uma outra cena é quando justamente você tem a descoberta na sala de aula, né? Que, de novo, você tem esse drone, de novo, formado, e você tem essa melodia no meio que simplesmente te prende de novo, sabe? Até meio que esse transe é muito bom também. Um outro som também que é muito fundamental é o som do que o Nagahama cria pra Flor do Mal, né? Que desperta aquele farfalhar que ele cria, é muito marcante mesmo, né? Outra cena lindíssima, lindíssima, lindíssima. O sonho que o Kasuga tem com a Nakamura. Sim, verdade. Nossa. Puta merda. Tem uma música ali que foi feita para esse momento. E um outro detalhe também que eu acho, só também pra ressaltar na questão da música, é as próprias aberturas, em que você tem 4 versões diferentes de uma mesma música. E é muito bom como cada uma delas é como se fosse o protagonista cantando. Tipo, a primeira é o Kasuga, em que é como se fosse meio que esse... Mas é os dubladores, não são os atores cantando, não é não? É, mas não só, tipo, na questão da voz, mas também na questão do som também. Porque, tipo, a primeira, você tem, como eu falei, sabe, meio que esse rock alternativo bem normal, sabe, bem comum. Aí na da Nakamura, tipo, não só é algo totalmente bagunçado e agressivo, mas o vocal é totalmente desafinado, desguiçado, tipo, é simplesmente muito engraçado, como que a performance da vocalista é como se ela estivesse gritando e é, tipo, desconfortável de se ouvir, mas ao mesmo tempo é o que a Nakamura cantaria se ela fosse obrigada a fazer. E a da Saeki, ela tem, como eu falei, esse tom meio acústico, e ela tem essa transição com as cordas e, sabe, os arranjos, que é belíssimo, sabe? É uma voz doce também, né? É, também. E a própria letra também, sabe? Vai alterando, representando o que seriam os personagens. E o quarta versão é como se fosse essa versão meio bizarra de ser algo quase circense, e você tem uma caixa de música no fundo lá tocando, sabe? Que é como se alguém estivesse dando corda e depois você tem essa melodia sendo tocada, e é muito curioso, mas que representa bem também. E é bem bom, cara. Eu acho que só mostra o quão meticuloso foram, sabe? Tipo, desenvolvidos nesse projeto. E, sabe, eu gostei muito, assim. É muito bom esses detalhezinhos, assim. E tem a parte que o visual parece um negócio de Haikai, né? Que ele mete na tela assim, mas é um negócio de qualquer coisa. E aí tem uma hora que ele bota a cena do anime. Assim, é bem. A pessoa vai olhar e falar: que merda de abertura, né? Caralho. Mas eu acho que a trilha é muito interessante, que ela mostra, assim, quão confiante o anime é, né, nas decisões que ele toma. Então, a parte da caminhada de mais de 6 minutos deles andando, qualquer anime pensaria em cortar isso, por quê? Porque você vai perder sua audiência, né? As pessoas não vão querer, não vão estar se entretendo com minutos e minutos de caminhada, né? E o anime, ele é confiante o suficiente pra pensar que tem algo a dizer sobre isso e tem a importância desse momento, né? Quer transmitir o mundo novo que existe após esse personagem. O quão icônica é a cena de 2 crianças desesperadas por conexão, de mãos dadas, entende que perdeu o espectador, ele tem uma confiança que o espectador vai se manter ali, né? Se se manteve até ali, ele vai continuar, né? E eu acho isso muito bonito, às vezes até brincando com a coisa de ser muito anime, assim, exagerado, né? Com os visuais, assim, brincando quase com uma coisa de terror. E encerramento também eu acho brilhante, fechamento perfeito pro anime, que sempre funciona meio com um soco assim tonal no final da história, e gosto muito disso de Akunohana, como ele é muito confiante em todas as escolhas dele, né? Não parece ter medo, não parece assim tá podando, né, o que ele pode fazer, o que era esperado, né, de um anime com esse visual. A única coisa que eu acho que eu tenho que ressaltar sobre a Saeki é que eu acho que ela é uma personagem interessante, só que infelizmente ela não conseguiu ter o tempo a brilhar como ela deveria, porque no fim eu acho que o grande ponto crucial do arco de desenvolvimento dela viria após o anime, né? Porque no fim, né, infelizmente a adaptação ela não cobre o mangá inteiro, né? Tipo, eles interrompem nessa parte do quarto, né? Enfim, eles param e daí pra frente o mangá continua, né? E, aliás, eu recomendo que todos vocês leiam depois. Então, tipo, eu acho que o único grande defeito, eu acho que também que eu tenho que citar é a sequência de flashbacks que eles colocaram no fim do último episódio, sabe? Que eles colocaram essa espécie de prévia do que iria acontecer, né? Pra uma possível segunda temporada que, infelizmente, nunca vai vir. O anime vendeu 20 Blu-ray, né, porra? Mas eu acho que o único defeito foi que aquela sequência, sabe, daquelas imagens podia ter sido cortada, porque é muito spoiler. É muito spoiler. Tipo, tudo bem que eles colocam, né, de uma forma bastante fragmentada, mas ainda assim, tipo, eu acho que eles entregaram demais.
E se você tiver prestado atenção, você vai levar, tipo, uns spoilers que era melhor ter evitado, sabe? Essa é a única parte que eu retiraria do anime. Eu achei que ficou tão bonito a maneira como eles fizeram de retrocedendo no tempo e, assim, como eles fazem realmente uma bagunça, assim. Eu acho muito bonita aquela cena e a maneira como ele encaixa até mesmo nas falas, eu gosto bastante. Não sei porque eu peguei muito spoiler, pra falar a verdade, assim. Talvez eu não tenha prestado tanta atenção também, mas eu gosto muito da maneira como aquilo acaba enfatizando, assim, a dor contínua que é a existência desses personagens, né? Eu sinto que, tanto que volta a série que eu acho que eu gosto muito dela no anime, acho que os momentos, assim, as falas dela são, assim, uma das mais tocantes do anime, ela se culpando, dela gritando que quer entender o caso, né? Falando que você fez isso porque você me amava, né? E, assim, quão desesperado, quebrado esse personagem está. Eu acho muito bonito ela se culpando, que pra mim é uma cartaz muito bonita de quão podres e, assim, desesperadas essas crianças estão por uma conexão, o mínimo que seja, assim, por mais superficial que seja, por mais que seja um livro, por mais que seja alguém que diga que você vale a pena, mas que não te trata com devido valor, sei lá, só apenas usa suas roupas, assim, de maneira pervertida, e pra você isso é uma conexão suficiente. Pelo menos alguém te ama, esse sentimento, que pelo menos uma pessoa te ama, mesmo que seja de uma maneira tão pervertida quanto essa. Acho tão bonito, tão, assim, claro que tem muito a se desenvolver sobre isso, ela foi com certeza a menos desenvolvida, felizmente, mas eu ainda acho que ela é uma personagem tão rica quanto os outros, e conseguia mostrar uma vertente muito diferente da desconexão, né, enquanto o Kasuga e a Nakamura tem muito mais esse desespero, essa procura contínua, que é algo que torna eles únicos, que encontraram algo que diga e eles são especiais. A Nakamura está nessa busca desesperada também, né? Só que de uma maneira completamente diferente. E inclusive esse diálogo você me fez me lembrar de algo também sobre essa aí que eu acho ótimo e que eu esqueci de falar. É justamente de novo essa falsa ideia que o Kasuga tem sobre a própria Saeki. E eu acho ótimo assim, de como que tipo o Kasuga ele quer reafirmar, né, durante uma boa parte do anime o quanto que a Saeki ela é tipo essa visão perfeita e completamente tipo surreal do que deveria ser uma mulher perfeita. Tipo, eu acho muito hilário de como que, tipo, tem vários diálogos em que, tipo, não, o caso, né? Não, a Saeki é uma mulher perfeita. Aí o pessoal pergunta assim, tá, beleza, e por quê? Não, pô, porque a Saeki nunca pensaria sobre sexo. Tipo, a Saeki, ela é pura, ela é uma deusa, sabe? Que eu quero apenas apreciar de longe. Tipo, eu nunca teria pensamentos pervertidos com ela, porque eu sou muito puro. Só que... E tanto que tem uma parte que eu amo, que é quando justamente a Nakamura meio que coloca ele contra a parede e ela até fala assim, não, mas você sabia que, tipo, a Saeki, sabe, tá fantasiando você, sabe, ela se masturba, e, tipo, o Kasuga, ele leva isso como uma ofensa pessoal a Saeki, ela fala assim, não, como você ousa falar que a Saeki tem pensamentos pervertidos, sabe, como você ousa destratá-la, e é muito engraçado, assim, porque, tipo, isso só mostra mais uma vez o quanto que, tipo, o Kasuga, ele tá totalmente desconexo da realidade, assim, tipo, o quanto ele acha que, tipo, as mulheres, elas não podem ter, tipo, desejo sexual, sabe, elas não podem ter fantasias ou nada do tipo, sabe, porque isso faria elas serem inferiores de alguma forma, e isso só meio que demonstra, né, tipo, uma questão, sabe, muito boa, sabe, essa suposta hipocrisia que o Kasuga tem de não querer admitir, sendo que ele também tem desejo pela Saeki, sabe, sobre a questão das roupas, e justamente, né, sobre a Saeki, né, mesmo ela não sendo, não demonstrando sentimentos de uma forma tão explícita quanto o Kasuga e a Nakamura, ela também é uma personagem muito fragilizada, porque ela tá muito presa, tipo, é como se ela quisesse criar essa imagem de uma garota pura e perfeita, que todo mundo gosta, só que no fim isso é mais uma tentativa de querer se encaixar a todo custo, sem se importar com quanto isso vai atingir a longo prazo, e mesmo que o anime não tenha mostrado, isso traz uma consequência, e uma consequência pesadíssima, né? Principalmente quando é no arco do mangá. E tanto que, inclusive, tem uma frase que, nessa pra encerrar, que define muito bem a Saeki, que é de um filme chamado Amarelo Manga, que é, né, que o pudor é a forma mais inteligente de perversão. E eu acho que essa frase é que define muito bem a Saeki. Eu ia falar que essa frase, ela apareceu pra mim, né, numa propaganda do Canal Brasil, e eu anotei porque eu achei maravilhosa, porque ela é muito verdade. A maneira com que foram capazes a nossa cultura cristã de censurar os nossos corpos, de complicar a gente com a relação com o sexo, com a repressão sexual. Puta, que trabalheira, sabe? Não teria Konohana, gente.
Enfim, o que eu acho interessante é que é como realmente, né, a Saeki... Aí eu vou puxar até um dos tópicos que eu queria falar. Que como a Saeki... É interessante, né? Porque ela quer estar nesse lugar, ela também tem a frustração de não estar no lugar da menina perfeita. E eu ia falar como realmente, né, ela começa uma menina idealizada, mas a escrita dessa obra é cuidadosa e tridimensionaliza ela, mostra as preocupações dela, tem o arco dela, né? Isso é bem legal. Ao mesmo tempo tem uma certa frustração de que, né, eu, por exemplo, não li o mangá, eu não sei o que acontece dali pra frente, né? Então tudo que a gente fala tá num certo campo de incerteza ainda. Uma coisa até que eu queria falar, que eu acho que a gente não falou muito, é do papel do vestido, né? Da roupa que o Kasuga rouba, porque é um ato de violência, e eu acho que em alguma medida essa obra, ela é sobre o machismo também, né? Acho que isso mesmo que você trouxe, desse conservadorismo do Kasuga, tá muito dentro disso, a gente pode colocar aí, mas tem uma certa violência e ao mesmo tempo é um símbolo muito interessante, porque eu acho que suaviza a violência de certa maneira, sabe? Tipo, ele continua comentando sobre a violência, que toda essa repressão e frustração sexual tá causando, sabe? Tipo, é uma situação super constrangedora pra Saeki, mas ao mesmo tempo eu não tô tendo que ver ninguém sendo estuprado, apapado, essas coisas, né? Escrotas, assim, que tem normalmente. E tem coisas simbólicas muito legais, né? Tipo, o Kasuga a Nakamura fazer o Kasuga vestir aquilo e a gente vendo a imagem, né? Então talvez tenha um pouco de o Kasuga sendo colocado no lugar da Saeki, sabe? Porque no final nunca fica muito pé no chão, né? O Kasuga, não sei o qual ele consegue realmente entrar e entender o lado da Saeki, que eu acho que não entende nesse momento aqui ainda. Mas enfim, tem umas simbologias legais, acho que eu gosto de como é usado esse negócio da roupa dentro da história. Que é interessante que, assim, é uma das provas que o Kasuga deu e não entendeu o Baudelaire, né? Porque o Baudelaire vai falar, dizem que fala um pouco sobre sexualidade, né? Vai falar sobre, assim, os perigos do desejo, né? Perversidade, a coisa autodestrutiva do desejo. O Baudelaire era um raparigueiro de primeira, bicho. Kasuga tá perdidaço. E, assim, provaria que ele não entendeu, né, a obra e o que ela tem a dizer. E sinto que ela realmente bate muito desses pontos, que é a coisa que o Wendell falou sobre o Kasuga não conseguir conceber ela como uma pessoa com desejos, mulher com desejos, volta um pouco também sobre questionar pessoas que não conseguem ver, assim, né, a coisa sobre a mulher pra casar, né. Não, essa mulher não é pra casar, ela tem desejos mundanos, né, e mulheres não podem ter esse tipo de desejo. Aí volta também, nós tínhamos falado sobre Family Fatale, que ele não entende o que é também, entende a ideia disso, porque é justamente o contrário do que ele quer pra Saeki. A obra tá todo momento questionando isso, né, sobre essas coisas autodestrutivas que existem na adolescência, de bem volta na coisa da autoimagem, de a coisa vergonhosa de você estar vestindo a roupa de uma garota e você é pervertido, que é sempre uma coisa sempre repetida, né, você é pervertido, porque se você tem desejos sexuais é uma coisa que você deveria ter vergonha, uma coisa que você deveria reprimir. Assim, é muito angustiante tudo isso e muito maior do que a vida, né? É muito mais complexo do que a vida de fato é. Não precisa ser tão complexo, né? E falta naquilo que nós falou de a obra superdimensionar, né, na cabeça desse personagem, essa coisa sobre a sexualidade, essa coisa sobre o desejo de você querer. Você pode querer, né? Você pode querer essas coisas. Mas no momento eles estão se privando porque na cabeça desse personagem, na construção que eles têm dentro deles, eles não podem ter isso, né? Senão eles são pessoas assim, que não estão cumprindo a coisa da sociedade, né? Uma outra coisa que eu quero fazer é o comentário do Léo sobre roupa, que eu acho que, como ele falou, né, que faz essa questão da roupa de ginástica, né, mesmo sendo uma violência, ter algo mais digerível, né, entre aspas, é que, como eu falei, é como que essa atitude do Kasuga é feito quase em um ato de inocência, sabe? Porque, de novo, o Kasuga, ele tá tão alienado que ele não parece conseguir entender as gravidades daquilo que ele faz. Tipo, eu não sinto que, tipo, por exemplo, o Kasuga, ele pegou essas roupas porque ele de fato queria fazer algo perverso com elas, sabe? Porque ele fala assim, nossa, eu vou roubar isso aqui, eu vou humilhar a Saeki, nossa senhora. Não, tipo, ele faz aquilo porque ele acha, tipo, mesmo ele sendo movido por um desejo sexual, tipo, na mente dele, ele se sente muito culpado, mas ele acha que, tipo, ele estaria fazendo um favor, sabe? Ele não consegue entender a dimensão que isso teria e o nível de violência que ele sente, sabe? Então, por mais que você saiba que é algo errado, tipo, não dá pra mim sentir muita raiva, porque, de novo, é como se ele não tivesse noção, sabe? É como se ele estivesse fazendo aquilo por uma questão de acidente, sabe? Em partes. Tanto que ele não me entende depois, né? Tipo, como eu falei, ele acaba se enrolando e ele acaba ficando cada vez mais traumatizado porque ele não sabe mais como reagir àquilo, sabe? Então, é algo interessante, assim. Então,
tanto que você tem esse processo, né, que o Léo pontuou, sobre ele vestir a roupa também, que é uma ótima interpretação, e é justamente tentando, talvez, descobrir, né, o que ele fez, né, tipo, a dimensão desses atos, mesmo que eu concordo com o Léo, eu acho que ele também não tem entendido, né, completamente a dimensão disso, mas ainda tem algo interessante, assim, que eu acho... A Saiki, ela já sabe o que ele fez, e ela fala, bicho, você fez por causa disso, não? Pode falar. Ele não fala! Filha de uma puta desgraçado! Fala que você roubou, porque você achou que alguém tava vendo, você pegou, botou debaixo da roupa, você é burro pra caralho! Fala, só fala no meu caso, né? E aí quando chegou essa parte eu falei, não, no caso você é burro, você merece sofrer, vá merda. É justamente aquilo que o Nick e eu falamos, né, sobre ser algo super dramatizado, né, porque tipo, o caso que ele não quer admitir, esse aí pra mim é o pior problema, porque pra ele fazer isso, ele teria que admitir que ele foi um idiota. Tipo, ele teria que se dispor e falar assim, eu fui um imbecil, eu fui um burro de ter feito isso, mas ele não quer admitir isso. Ele quer colocar uma disputa de que, tipo, não, mano, eu fiz isso com a melhor das intenções, poxa, ninguém me entende. Não, mano, só assume que você fez idiotice e pronto, sabe? Mas não, ele não quer admitir e como resultado ele sempre leva na cabeça. Tem uma coisa que me indigna é que ele tem lá a catarse com a Nakamura e escreve o nome no quadro. E a tinta, que é o maior vilão dessa história, tapou o nome dele. Só que ele fez o desenho da Flor do Mal no chão. Cara, quem é o filho da puta que leu o livro com aquele desenho? É o Kasuga. Como é que ninguém percebeu isso? Só a detetive Saeki percebeu isso, né? Mas ela percebeu, aí ela vai falar e ele não fala. Meu Deus do céu. Agora se bem que ainda fica em cima porque a Nakamura coloca, né? Tipo, ela que esconde o nome do Kasuga de propósito, não foi um acidente, né? Não sei se foi propósito, não. Foi que a Nakamura ela coloca foi a Nakamura que coloca em cima e esconde pra manter a reputação dele ainda. Não tinha toda essa certeza, mas a coisa do livro também acontece que ninguém repara no caso da suficiente, né? Tem esse ponto de que ele não é o centro do mundo ali, né? Tanto que meio que quando ele fala o pessoal para e estranha, né? É coisa de que acho que ninguém teria realmente muito reparado assim na capa do livro dele. Kasuga, ele podia só confessar, né, que ele tinha roubado a roupa e ser perdoado. Quer dizer, ter confessado que tinha pego, porque pensou que alguém tava vendo e correu, né? Mas acho que tem uma coisa interessante que, a verdade é que o Kasuga, ele não quer ser perdoado, né? Ele não quer, tanto que a Saeki repete várias vezes que tá tudo bem, né? Você fez isso porque você gosta de mim. E tem a cena do episódio 10 que é muito bonita, deles na chuva, de que tem um discurso da Saeki que é muito bonito, ela falando que ele não tem ideia do que ela passa, ele transformou ela em uma pedra preciosa, né? E é um discurso muito bonito e que o Kasuga, assim, ele rejeita tudo isso porque a ideia de que ele tem um relacionamento normal, de que alguém aceite ele, de que está tudo bem ser ele, né, parece ser algo meio que ele reprime, né, ele tá sempre buscando autodestruição, né, então ele tá sempre buscando ser aceito, algo a esconder, né, então eu sinto que pouco dele não ter contado o que ele fez é justamente porque ele sente uma satisfação interna de ser um pervertido, assim, né, entre aspas, como a Nakamura tanto repete. E tem um discurso dele final que é muito bonito, ele falando que ele nunca entendeu Baudelaire, nunca entendeu, e a Saeki perguntando que ele explique pra ela, né, sobre o que é, porque ela não consegue entender. É uma coisa muito interessante, uma metáfora muito interessante, né. O Kasuga diz que ele também não entende, né, então ele mesmo não se entende, e Baudelaire de alguma forma tem algum tipo de entendimento pra ele, através do não entendimento, né, através das palavras parecem tão sobrecarregadas, tão densas, parece refletir esse sentimento que ele tem sobre ele mesmo, né? Então, a coisa de você ouvir uma coisa do emo, né? De você ouvir músicas tristes que refletem esse sentimento, apesar de você talvez não entender tanta coisa toda. E acho muito bonito essa coisa. Eu sempre acho muito bonita quando a Saeki sempre repete que ela quer entender o caso, né? Ela repete várias vezes que quer entender ele. E a obra é toda sobre isso, né? Tudo sobre a comunicação, até mesmo a impossibilidade de comunicação, né? Como que o Kasuga vai dizer pra Saeki o que ele sente. É muito difícil, né? É muito complexo você expressar isso. A conexão com a Nakamura vem justamente disso, porque ele sente que ela entende essa desconexão dele, né? A conexão dos dois vem um sentimento que os dois sentem validado um no outro da desconexão. E a Nakamura meio que sente fora disso, né? Apesar dela se sentir deslocada, mas não se sente deslocada como a Nakamura consegue sintonizar com o sentimento dele de isolamento. O erro da Saeki foi amar um fã de Fresno, né? Então eu acho que é um outro complemento também sobre todo esse diálogo do Nick, é que essa cena da chuva é provavelmente a única cena do anime
anime em que todos os personagens estão sinceros, não só com os outros, mas consigo mesmos, né? O único momento em que, de fato, os três protagonistas, eles se dispõem, sabe? Eles tiram a máscara e eles assumem para os outros e para si próprios quem eles realmente são, sabe? É o caso que ele diz, não é, eu sou um idiota, eu sou um burro, eu não, sabe? Eu só li esse livro porque eu tenho uma ideia burra de achar que uma obra boa se resume a ela ser complexa, sabe? Não entender a mensagem que ela quer transmitir, sabe? A Saeki falando que tá tentando relacionar, sabe? Mas só que não tá conseguindo. A Nakamura realmente tentando meio que aceitar que se frustrando, né? Com o Kasuga não cumprir as expectativas que ela queria, sabe? Então, de fato é um momento bem catártico e que isso é inclusive bastante emocionante, sabe? Porque de fato eu acho que é um momento que finalmente seria, pelo menos o que aparentava, né, ser um ponto de evolução, né, tipo, eles aceitando pra, a partir daí, eles realmente talvez alcançarem, né, um desfecho melhor, né, eles pararem de tentar mentir pra si próprios, né, e que, né, mas que, enfim, né, rola altas tetas depois. Eu vou dizer que tudo isso é muito bom, cara, muito rico, a gente conversou muita coisa. Eu sinto um pouco de falta de, talvez, um pouco, meio que justificar porque esses personagens são tão assim, né? E eu acho, eu não sei se exatamente é ruim, né? Eu acho que a direção de arte tem um papel na ambientação e isso ajuda, assim, na suspensão de descrença, né? Eu acho que aqui que no final é muito identificável, quase que universalmente identificável, embora eu sinta que tem algo particular japonês, assim, né? Pra você, essa dificuldade tão grande de comunicação, assim, é uma coisa que, assim, passa muito pelas obras japonesas. E sei lá, eu me identifico muito, assim, eu já fui. Eu vou falar também que essa história ela acaba sendo super heteronormativa, assim, não é exatamente uma crítica, assim, o Pum Pum, que a gente citou, também é muito assim, e assim, mesmo sendo bissexual, tipo, mano, me identifico muito com essa cabecinha do Dodô e do Kasuga, assim, é da Saeki, né, a Saeki, coitada, o Kasuga chega pra ela falando, você quer ter uma relação platônica, não sei o que lá, não sei do que das contas, eu falei, ela vai correr, né, ela fala assim, eu falo, garota, você é maluca, e ela fala que tá tudo bem, o menino roubar a roupa dela, né, Dodô, eu saí de perto, mas super tinha essa cabeça de relação idealizada, de mãozinha dada, de blá blá blá, pipipi papopó, não saber lidar com uma mulher de carne e osso. São problemas que se estendem até hoje, né? Eu acho que assim, Gapso, super compartilho da tua agonia vendo uma trama dessa, né? Burra. São coisas que eu olho e penso, eu já superei isso. Mas no final das contas, são coisas que ainda reverberam, assim, também. É bom olhar pra trás, é bom olhar pra Konohana, assim, pra mim, né? No fim das contas, e lidar com isso e destrinchar isso pra como isso me afeta hoje em dia. Foi muito gostoso rever o anime, a proposta do Nagahama e tal. Enfim. Eu acho que é muito isso, assim, apesar de ser um momento específico da vida, né, eu sinto que tem uma coisa universal de que a obra tá falando que crescer é doloroso, né, e apesar de quando você é mais jovem ser mais difícil, assim, é uma coisa aí meio que se perpetua, né, assim, uma coisa constante, né, de você estar sempre a descobrir sua identidade, né, sobre as provações que acontecem na sua vida e coisas sobre compreender em um mar de desconexões, né, então quando você é adolescente, quando você é jovem, você meio que não tem ou tem muito pouca conexão, né, e quando você cresce, você aumenta essa carga porque você lida com coisas como desconexão, pessoas que você conheceu e perdeu, né? Coisas sobre a comunicação, que você começar a pensar sobre a comunicação que não foi tão bem sucedida, né? Que você não conseguiu se expressar tão bem. E eu acho que o anime, como o Léo falou, o anime tem muito disso, mais do que qualquer outro, porque o Japão passa muito por isso, né? Sobre essa dificuldade da comunicação, mas eu acho que é uma das coisas que eu mais adoro no anime e que me fez gostar em primeiro lugar, justamente essa paixão por esse tema que é a comunicação e a conexão humana, né? Tanto que Evangelho, voltando, eu repeti já algumas vezes aqui, mas vai também falar sobre a conexão e a experiência também de crescer, né? De você tentar se comunicar com os outros e como é impossível você se conectar com os outros. E ao mesmo tempo que é impossível, assim, nós dependemos disso, né? Nós não podemos crescer como pessoas sem a coisa da comunicação e da conexão humana, né? Então eu acho muito bonito e eu acho coisa muito bonita que a Konohana faz de pegar esses sentimentos tão dolorosos e tão difíceis e realmente olhar isso com um olhar muito abrasivo, muito amoroso, né? De você chegar na dificuldade daquelas crianças, qualidade, né? Porque também tem uma coisa que nós falamos muito sobre ser hiperdimensionado, né? Isso é muito grande, mas qualidade nisso, né? Não é uma coisa pequena, assim. É o mundo pra você dizer algo específico, segurar a mão de alguém, não é algo tão pequeno, assim. É algo importante, sabe? Tem sua importância, é grande o suficiente pra você. Eu acho muito bonito quando uma obra
lida com isso, com essa delicadeza que a Konohana fez. E uma escrita muito delicada e muito difícil, porque é muito complexo escrever sobre essas coisas, né? Tanto que nós conversamos sobre tantas coisas, às vezes, ao mesmo tempo, né? Porque meio que um tema se encavala no outro, é muito difícil separar essas coisas, porque são temas que estão sempre se conversando, né? E é muito difícil você conversar isoladamente sobre eles. Imagina escrever uma história sobre isso, né? Então, realmente eu acho uma obra-prima e muito bom. A experiência de assistir o anime serviu como uma revisita, considerando que eu já tinha lido o mangá há uns certos anos atrás, inclusive é um dos meus mangás favoritos, e foi algo muito proveitoso, não só por eu conseguir ver, como eu falei, sabe, tipo, rever a história por uma nova perspectiva, né, do Nagahama, que é, inclusive, fantástica, mas justamente me fazer relembrar várias coisas que fizeram com que eu amasse a obra a princípio. A questão que o Léo falou sobre a identificação é algo que eu não podia concordar mais. Tipo, eu acho que a Konohana é o tipo de obra que ela consegue ressonar conosco mais do que muita gente quer acreditar, porque obviamente ninguém quer se sentir associado ao Kasuga, sabe, é um personagem tão patético quanto ele, mas é meio inegável de que talvez em algum momento da nossa vida a gente poderia ter tido alguma atitude próxima a ele, mesmo que a gente não tenha mais, mas eu acho que em algum momento, sabe, a gente poderia ter tido algo parecido. E também por eu achar muito incrível de como que essa adaptação, ela consegue justamente ser até um comentário meio que talvez não intencionado, mas que eu amo, como que ele acaba em partes meio que sendo uma contradição sobre o que o mangá de Konohana acabou sendo visto, né? Porque ironicamente o mangá, ele traz muito essa essência do que seria o Kasuga com o livro do Baudelaire no início, né? De tipo, ele ter essa obra muito profunda e muito pesada e muito impenetrável, sendo que a intenção nunca foi essa, e o fato da rotoscopia ela trazer essa aura quase cômica, sabe, muito estranha, deixa isso muito mais claro, sabe, de você ver que o ponto aqui não é você destrinchar, sabe, você querer aproveitar por ela ser muito profunda e complexa e filosófica, mas sim por ela ressoar com sentimentos, justamente criticar sobre isso, né, sobre você se descobrir, se autodescobrir e reconhecer a si mesmo e ir se aceitando como pessoa, né, com o passar do tempo e trabalhar numa constante evolução, porque caso contrário, as consequências não vão ser nada agradáveis. Então, como eu falei, eu acho que eu concordo plenamente, tipo, ela é uma obra muito pesada, sabe, muito emocionante, ao mesmo tempo que ela é angustiante, trágica e tenebrosa em partes, ela ainda assim consegue ser bastante poética, bastante sutil e bastante sensível, sabe, tipo, eu acho incrível de como que, sabe, mesmo ela sendo em parte muito debochada, ela nunca, sabe, se desbanda pra paródia ou pra esse fatalismo barato que algumas obras têm, sabe, eu gosto de como ele tá sempre tentando agregar algo, sabe, esse processo de você se aceitar e evoluir como pessoa, e no fim, como eu falei, aí foi uma experiência muito boa, e inclusive, e claro, eu acho que a recomendação final é que caso vocês tenham assistido o anime, continue com o mangá. Tipo, realmente releiam, sabe, a obra, vejam o mangá do início e consumam as duas mídias, porque, como eu falei, ambas são pontos de vista totalmente distintos de uma mesma história. Então, a maneira como você vai absorver esse conteúdo vai diferir muito bem entre as duas, sabe? Então, vai continuar sendo uma experiência muito válida, sabe? Mesmo que você já tenha visto a história, ainda vai lhe causar sentimentos bastante diferentes e é algo muito bom, sabe? Então, é isso. Perfeito. Acho que até vocês levantaram outro ponto que é mesmo triste que a Konohana, no fim das contas, não tenha sido muito visto, porque acho que ele precisava, né? É uma pena. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Quase que não sai essa porra desse programa, porque seu Gapsus aqui é o caos, o inferno. Eu não sei nem o que o Gapsus fala no final, gente. Então, Gapsus grava no final, é pra você botar, mas tem o Apoia-se do HGS, tem um site que já tá aí há não sei quantos anos no ar. E se você chegou até aqui, por favor, não esqueça de seguir a gente na plataforma que você estiver ouvindo no nosso podcast e também divulgá-lo, compartilhá-lo para todo mundo aí que você conhece. Você também pode mandar um e-mail pra gente em hgsanime@gmail.com e, além do mais, você pode contribuir com o nosso projeto para que a gente continue fazendo podcasts, continue com o site e até aumente a nossa quantidade de programas gravados por mês, contribuindo com a gente no nosso PicPay, que é hgsanime, ou nos ajudando por Pix no hgsanime@gmail.com, que é essa nossa chave. Esse foi mais um programa do HGS Anime Podcast. Obrigado e até a próxima.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.